1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e eu nunca imaginei que eu fosse quase ter que brigar para conseguir um pacote de papel higiênico. Meu Deus do céu. Oi, eu sou a Vanessa, eu tô falando aqui de Berlim e eu realmente também me assustei porque eu também não encontrei papel higiênico aqui em Berlim. É um problema do coronavírus. Oi, eu sou a Lídia, eu sou médica dermatologista e eu não me assustei porque estava faltando papel higiênico, porque eu meio que já tinha pensado nisso e eu acho que eu sou uma das únicas pessoas aqui na Alemanha que tem dispensa em casa. O médico preparado, né? Quando o pessoal... O bom foi uma amiga minha veio aqui em casa e disse, Lídia, eu vou ter que sair para comprar papel higiênico. Aí ela olhou assim a minha dispensa, ela, você comprou tudo isso? Agora eu digo, não, gente, eu já tinha, porque aqui em casa são 4 banheiros, então eu sempre tenho muito papel higiênico, mas não é simplesmente porque, né? Mas a gente sentiu isso, não aqui em casa, mas na clínica, porque quando nós pedimos para comprar o papel higiênico para a clínica, você só podia comprar um pacote para a clínica, exatamente. Então você tem noção, né? Até mesmo os grandes, digamos assim, distribuidores, eles só estão permitindo um pacote, entendeu? Nossa. Então isso foi um probleminha, mas nós já conseguimos contornar. Eu levei de casa, entendeu? Não, tô brincando. Pois bem, essa semana a gente publicou um episódio sobre o coronavírus, mas foi a visão do Alemanha Cast sobre o coronavírus, e hoje a gente convidou uma médica e uma enfermeira para falar sobre esse problema da pandemia do coronavírus. Alguém com propriedade para falar sobre o assunto. Queria deixar a mensagem para nossos seguidores para acessar nosso grupo no Facebook. A gente tem um Stammtisch do Alemanha Cast, onde lá a gente pode discutir aí os problemas da Alemanha. A gente tá falando aí sobre o coronavírus também. E agora vamos aos recadinhos. O Alemanha Cast só existe graças a você, caro ouvinte. Se você gosta do nosso projeto, você poderá tornar-se nosso apoiador e contribuir com o nosso podcast. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao grupo fechado do Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Você poderá também dar pitacos em nossas pautas ou até sugerir algum tema para nosso podcast. Além disso, você terá o benefício de escutar nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Mas você deve estar se perguntando como fazer parte disso. Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoia e lá você poderá contribuir com o nosso podcast e tornar-se nosso padrinho. Quem tiver alguma reclamação, sugestão ou dúvida ou quiser comentar sobre esse episódio, basta nos enviar um e-mail para podcast@alemanhacast.com.br, repetindo podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através de nossas redes sociais. Procure por Alemanha Cast no Instagram, Twitter ou Facebook, que estaremos lá prontinhos para falar com vocês. Por fim, peço que divulgue o podcast para seus amigos ou conhecidos, ou ainda para quem nunca ouviu ou não sabe o que é um podcast. E agora, você fica com o programa. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de saber de vocês. Quem são vocês na fila do Beer Garden? Então, eu me chamo Vanessa Brown, eu moro em Berlim há quase 2 anos. Eu sou pós-graduada em enfermagem e terapia intensiva pela Faculdade Souza Marques, no Rio de Janeiro. Eu já atuei em saúde coletiva e também como educação permanente na Rede DOR do Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho aqui em Berlim diretamente com idosos, que é o que a gente chama de Altenpflege. Oi, eu sou a Lídia Pop, eu sou médica dermatologista formada pela Universidade Federal do Ceará e durante a graduação eu fiz uma graduação sanduíche com 1 ano e meio aqui na Alemanha, na Charité de Berlim e na Universidade de Münster. No final da graduação, eu fiquei 1 ano na Austrália, trabalhando na emergência do Royal Perth Hospital, em Perth. De lá, eu vim para a Alemanha novamente e fiz o meu doutorado e a minha residência em dermatologia e dermatopatologia. Então, eu tenho um ponto principal que é a parte oncológica da dermatologia. Atualmente, nós temos uma clínica de dermatologia clínica cirúrgica e estética junto com o Instituto de Laser em Bad Kissingen, que fica no norte da Bavária.
Indo ao tema, esclarecimentos. A situação é realmente séria? Primeira coisa que precisamos é não entrar em pânico, porque quando se fala em coronavírus, né, a gente percebe que tem muita gente que está entrando em pânico. Realmente é uma pandemia, né? Foi declarado no último dia 12 pela Organização Mundial de Saúde, mas a boa notícia é que é uma pandemia que pode ser controlada. A situação é de fato séria, sim, como disse a nossa Bundeskanzlerin, né? A nossa primeira-ministra, Angela Merkel, é séria, mas nós estamos tomando medidas para que se controle o mais rápido possível. No entanto, conforme já previsto, nós estamos ainda em ascendência na curva logarítmica e exponencial. Exatamente. Então, precisamos ter prudência. Não podemos também ignorar as medidas de prevenção. Então, é sério? Precisamos fazer alguma coisa de diferente no momento? Depende do que você já está fazendo ou não. Então, assim, deixa cada um fazer a sua parte. Se a sua parte é ficar em casa, meu amor, fique. Entendeu? Então, assim, a pandemia, para ela poder ser controlada, ela precisa de várias ações em vários âmbitos, né? E a situação é séria, mas ela se tornou séria tanto por conta do tipo de expansão desse vírus, mas como também porque muita gente ignorou inicialmente as medidas de prevenção. Vamos ser sinceros, botaram na consciência, certo? Então, temos que levar a sério, devemos evitar o pânico, tá? Como a Vanessa falou, mas às vezes é desesperador, principalmente para as pessoas que não são da área da saúde, né? Principalmente por conta das teorias de conspiração e tudo mais. Mas é sério, sim. A gente, no nosso Instagram, está recebendo bastante mensagens. A gente vê que as pessoas realmente estão entrando em pânico. Eu até falei com o Tomás, eu acho que várias pessoas estão precisando de um tratamento psicológico agora para conversar, porque é muita fake news, cada absurdo que a gente escuta e assim, as pessoas vêm perguntar pra gente se aquilo ali foi verdade, sabe? Daí a gente fala, não, isso não é verdade, isso é uma fake news. Mas, enfim, a gente sabe que as pessoas estão realmente desesperadas. Eu falo até pela minha família, que eles falam que não parece ser verdade o que está acontecendo, que parece mentira. Não dá para acreditar que o mundo todo parou. Uma coisa que eu pensei é que parece que nós que estamos aqui na Alemanha, a gente meio que está viajando no tempo e a gente está um pouco à frente de tudo que está acontecendo, né? Para quem está no Brasil, né? Provavelmente porque chegou principalmente na Itália, então a gente tem acesso às informações aqui e a gente vê que a tendência é a coisa piorar e a gente está tentando alertar ao máximo as pessoas e muita gente não está entendendo né, que é importante fazer, tomar essas medidas, né, que foram implementadas, principalmente ficar em casa. Sim, inclusive, há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu participo de vários grupos de médicos, né, e num dos grupos eu vi uma pessoa, vou dizer assim, que tinha vindo esquiar no norte da Itália, voltando para o Brasil. E eu joguei uma verde, eu disse assim, estão orientando nos aeroportos a ficar de quarentena, quem está voltando do norte da Itália, né? Aí essa pessoa que foi, disse assim, não, eu acabei de chegar e estou há 2 dias solto no mundo. Eu disse, não, é porque aqui na Alemanha eles estão orientando quem vem de região de alto risco, né, para ficar, não sei o quê. Eu estava até pensando em ir para o Brasil, mas fiquei preocupada, porque podia ser que estivesse orientando, ficar em quarentena, eu joguei uma verde. Quando realmente começou a aparecer os casos no Brasil, esse colega saiu do grupo, entendeu? Que tinha escrito isso. Eu já tinha falado, eu tava dizendo, gente, vamos prestar atenção, não sei o que. Aí eu lembro que uma pessoa muito querida também chegou pra mim e disse, Lídia, por favor, para de mandar mensagem. O pessoal tá surtando porque tu tá mandando essas mensagens. Eu digo, olha, eu não vou me calar. O meu objetivo como médica é também informar e esclarecer. Então, se eu sei da seriedade da situação e eu tô notando que teve um final de semana que tava todo mundo em festa, em não sei o quê, entendeu? Vamos comemorar, vamos pro barzinho. E postando as fotos, eu fui nas fotos de todo mundo e disse, tá errado. Por favor, preste atenção. Coronavírus está aí, vai explodir. Eu tenho muito zelo por você. E eu gosto muito de você. Eu quero, por favor, que você se proteja. O pessoal que foi pra passeata, eu não vou
Não é nem política, não, mas eu disse, olha, evitem aglomerações, isso é uma... Mas é ao ar livre, eu digo, o casamento que a Preta Gil também pegou, e a Gabriela Pugliese era ao ar livre, com 500 pessoas, tá? E você vê quantas pessoas ficaram infectadas, então assim, não é só porque é ao ar livre que não tem vírus, não, entendeu? Eu percebi isso, e como você falou, parece assim, se você lembrar do filme Contágio, é muito parecido, tem muitos paralelos com esse filme, sabe? E como são diferentes áreas do mundo que estão passando, digamos assim, pela mesma onda, a gente quer alertar, mas fica difícil também de o pessoal acreditar. E como as medidas são drásticas e impopulares, muito difícil de o governo também tomar a decisão, porque certas decisões são estaduais, né, outras federais, então não é fácil. E isso impacta diretamente a economia também, né? E até que ponto o Brasil está preparado, porque a Alemanha, economicamente, desde 2008, daquela crise que teve em 2008, a Alemanha vem se preparando, tem sempre um superávit positivo, então vamos dizer que economicamente a Alemanha está preparada, mas o Brasil a gente não sabe. Né? Acredito que não. Eu também acredito que não sou uma especialista na área, também não posso falar. Se aqui vão quebrar negócios, no Brasil vai ser bem mais acentuado. Você tem que pensar na informalidade de negócios do Brasil. Tem muita gente que é informal, que não está na lista do governo, que não recebe o benefício que talvez o governo libere, entendeu? Que vai liberar, né? Que já foi informado. E outra coisa que a gente tem que pensar também é que, quer queira, quer não, eu vou falar uma coisa que vai ser super polêmica, mas enfim... O Brasil teve a sorte, entre aspas, de políticos se contaminarem com o coronavírus. Porque se tivesse sido só numa favela carioca, digamos assim, você tem noção de quanto tempo ia demorar até eles tomarem as decisões? Então, como atingiu a alta cúpula, tanto do governo federal como de vários governos, por exemplo, no Ceará também, do governo do estado e tudo mais, então as medidas foram tomadas relativamente rápido. Eu disse, nossa, gente, que legal, eles já fizeram agora, deram um toque na quarentena e tudo mais, e a gente está 2 semanas à frente deles. Sim. Mas foi porque teve esse tapa na cara, essa confrontação com pessoas do alto escalão do governo. Então, por isso que ficou meio, digamos assim, mais óbvio que precisa fazer alguma coisa, entendeu? Para esclarecer aí, por que a quarentena é tão importante? Então, a quarentena ela é importante justamente para tentar controlar a velocidade que esse vírus se propaga, né? Como a gente falou, ele está no ar, né? Como a Lídia falou ainda há pouco, que né, pessoas estavam numa festa, no casamento ao ar livre e mesmo assim ficaram infectadas, né? Então, por isso que é importante achatar essa curva, né? E por enquanto nós estamos ainda nessa curva de crescimento, né? Alemanha, Brasil, Itália, a gente está só subindo. Então, por isso que é importante fazer a quarentena, ficar em casa, quem puder, né? Claro, vai ajudar muito a diminuir a propagação do vírus. Ele não vai sumir, né? Ele não vai desaparecer, é um vírus que nós vamos ter que conviver com ele. São as medidas para que a gente consiga controlar aí por um tempo esse vírus e não sobrecarregar principalmente o sistema de saúde. A quarentena tem o seu valor principalmente na compreensão dos elos de infecção pelo coronavírus. O que é que acontece? Vou dar um exemplo normal. Meus pais são aposentados, minha irmã trabalha, é delegada, certo? E se ela for todo dia trabalhar na delegacia, ela vai ter contato com diversas pessoas, não necessariamente na indumentária apropriada para ter um contato de menos de 2 metros com alguma pessoa que esteja infectada, mesmo estando assintomática, certo? Se eu liberar todo mundo na rua, continue fazendo o que você quer, esse paciente assintomático que talvez transmita a doença à frente, você pode ter tanto a transmissão por superfície, como também a transmissão pelo toque, ou está sendo discutido, inclusive, uma transmissão pelo método de aerosol, né? Então, assim, tossir ou espirrar em cima, né? Para dar, assim, um exemplo. A quarentena, então, ela resguarda principalmente os grupos de risco de contatos fortuitos, que talvez seja aquela pessoa que você encontrou no supermercado, entendeu? Aquela pessoa que você sempre encontra na pracinha, quando você vai correr, que você senta, joga uma partida de xadrez. Então, são coisas, esses contatos fortuitos que você não consegue mais entender no elo de contaminação, porque a Alemanha fez um trabalho
muito investigativo logo no início. Sim. Com quem teve contato, isola os contatos, entendeu? E eu acho que isso também conseguiu frear um pouquinho, principalmente no caso de quantidade de óbitos. Mas enfim, isso é outro tema. Eu queria falar que a quarentena ajuda a diminuir a quantidade de contatos fortuitos e a frear a velocidade de contaminação do vírus. As pessoas vão continuar sendo contaminadas, mas numa velocidade mais lenta, então vai ficar mais fácil controlar a doença. É porque imagina assim, quantas coisas você faz no dia, sabe? Imagina, Tomás, quantas coisas você faz no dia normal, sem quarentena, certo? Sim. Você vai à farmácia, você vai na DM, você vai no supermercado, você vai trabalhar, você vai almoçar com os colegas, você vai para um esporte, certo? Depois você vai encontrar no barzinho com alguém. E aí você tá contaminado com coronavírus. Onde foi que começou? Me diga. Fica difícil de rastrear, né? Você tem um filho que tá na escola. Você tem um filho que tá numa atividade. Eu digo aqui por mim. Todo dia a gente tinha taekwondo, é futebol, é inglês, é não sei o quê. Gente, não dá mais pra você entender de onde é que veio. Como é que você vai isolar essas pessoas? Por isso que a quarentena é tão importante, tá? Então, e a quarentena não significa... Eu vou bater nessa tecla... Não significa você ir visitar tio, comemorar um aniversário só em família, daquela prima que completou 40 anos, entendeu? Não é isso. Ontem eu recebi perguntas de várias pessoas, eu sabia que isso ia acontecer no sábado. Ah, mas eu vou só visitar meus sogros. Ah, mas a gente vai só fazer sushi juntos. Ah, mas não. Quarentena é farmácia, supermercado, médico. Sair um pouquinho para você pegar, para você não endoidar dentro de casa, certo? E é só com a família ou com o seu cachorro sozinho. Não é você fazendo conversinha, nem puxando conversa com ninguém. Aí a pessoa, mas agora o pessoal quer sair para tomar vacina. Meu amor, sair para você tomar a vacina é você ir para um médico ou para uma farmácia. É a mesma categoria. Você vai receber um tratamento. É diferente de você sair para passear, para encontrar com aquela sua amiga, entendeu? Então, assim, não é. Mesmo encontros pequenos, não é. Agora não, durante a quarentena não. As pessoas precisam se conscientizar, né? Porque eu fiquei muito chateada justamente no último final de semana, porque eu vi uma história de uma pessoa jovem falando: eu tô indo pra festa de aniversário sabendo já de tudo que estava acontecendo, né? Eu tô indo pra festa de aniversário de uma amiga, eu não vou ficar trancada em casa não, porque eu sou jovem, eu vou pegar esse vírus, mas eu não vou morrer mesmo, eu não tô no grupo de risco, né? Só que ela não entende que ela contaminada, com sintomas ou não, ela pode contaminar quem está no grupo de risco, né? Ela não pensa no vozinho, né? Na pessoa que pode realmente ter contato com o Covid-19 e desenvolver a forma mais severa dessa doença. Então, eu vi muito egoísmo por parte... Demais! Muito, né? Demais! Tem esse senso de coletividade, de pensar no outro, né? Porque eu sou jovem. E o deboche, o que me doeu, que acho que mais me revoltou, que fez eu realmente... Desculpe dizer, mas eu virar essa chata da internet de ficar enchendo o saco do pessoal e dando carão e falando a respeito. Foi um caso que eu tive muito próximo aqui, que a gente tava tendo, sabe aquela discussão de grupo de WhatsApp, discussão de sexo dos anjos, que você discutia A, B, ninguém vai me dar opinião, mas tem aquelas discussões intermináveis. E aí a pessoa resolveu mandar uma foto dela esquiando na Áustria. Pra eu descontrair o clima do grupo, olha onde é que eu tô. Aí, assim, uma foto com 4 amigos esquiando na Áustria. Aí eu disse, onde é que você tá? Em tal lugar, em Tirol, na Áustria. Eu disse, Aí meu marido disse assim, tu tem nervo, né? E eu falei, eu não teria ido. Quem sabe se você vai conseguir ainda atravessar a fronteira. E essa pessoa riu. Sabe aquele emoji, assim, de gargalhar? Eu volto pra Alemanha a hora que eu quiser. Vocês estão aí histéricos. Olha, eu tenho um print da conversa. Em 15 minutos depois disso, foi dada o fechamento das fronteiras. Caramba. 15 minutos. Aí essa pessoa, como é que eu faço? Eu volto agora? O que é que eu faço? Não sei o que. A gente volta agora, imediatamente. E por dentro você querendo falar aquele, eu avisei, Não, eu peguei aquela mensagenzinha dele, eu disse, bom, agora eu vou jogar na loto, porque como eu tô prevendo o futuro, né? Eu vou ver se eu ganho pelo menos um dinheirinho. Mas tudo bem, deixei pra lá. Quando foi 2 dias, as pessoas escrevem pro meu marido. Desculpa, eu não quero escrever pra Lídia que eu notei que ela ficou com raiva.
Mas é que eu tô com febre, dor de garganta, meu Deus. dificuldade para respirar. Cara. E um dos meus colegas já foi testado positivo. E aí na discussão, uma das coisas foi, mas eu tô ao ar livre, eu sou jovem, tô aqui esquiando, tô fazendo atividade esportiva que é bom pro sistema imune, né? Tô de boas. Só que a namorada dessa pessoa tá grávida. Meu Deus. A sorte é que Deus é tão bom que esta menina estava numa outra cidade, porque ele foi esquiar, ela resolveu ir para outro lugar, entendeu? Enquanto ele ia esquiar. Mas, olha, eu fiquei com tanta raiva. Eu também quero. Tem hora que você não quer ter razão, mas não é nem a questão de ter razão, é da imprudência. E é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa inteligente, entendeu? É uma pessoa super gente boa, que disse, mas é mais fácil eu pegar isso aqui no metrô de Munique do que eu esquiando aqui. E eu digo, meu Deus do céu! Pois é, as pessoas acham que a gente tá querendo, jogando praga, que sabe, ou que é teoria da conspiração, mas não entende que isso é simplesmente estatística, é matemática. É uma conta que já foi feita por vários especialistas e eles já disseram que a gente tem a China que tá aí provando que a única maneira que dá para resolver é parar, simplesmente. Ficar em casa. E como é difícil pra gente também convencer os nossos pais no Brasil. Eu vejo todos os meus amigos com a mesma dificuldade de tentar convencer os pais a ficarem em casa. Eu não sei se vocês têm alguma coisa pra falar, porque a gente liga, eu tô ligando pros meus pais 3 vezes por dia pra ver se eles realmente estão em casa. Pois é, liguei pro meu pai algumas vezes, ele não atendeu, né? Eu acho que ele não estava em... Abraço, pai. Eu sei que você vai escutar isso. Agora a situação reverteu, né? A gente que estamos cuidando e monitorando os nossos pais. Já tá em casa, chegou bem. É mais ou menos isso, né? Eu, assim, a minha família tinha viagem marcada, meus pais viriam pra passar Páscoa comigo agora no início do frio. E eu já tô há quase 2 anos sem ver minha família, né? Poxa. Então, eu antes mesmo de já decretarem tudo, né? O fechamento de fronteiras, a gente já tinha conversado e já tinha optado por adiar essa viagem, né? Mas eu já imaginava que isso ia acontecer de qualquer forma. Então, minha família é do Espírito Santo, né? Da capital. Mas os meus pais mesmo, eu já consegui convencê-los a ir pro interior, lá pra uma cidadezinha lá de cultura alemã, onde eles têm sítio, né? Eu falei, fiquem por aí. Tem menos gente para vocês terem contato. Então, eu já consegui, pelo menos os meus pais já convenci e pedi para os meus irmãos entenderem e, nesse momento, também evitar visitá-los, né? Eu sei que daqui a pouco tem Páscoa, provavelmente a família vai se reunir de novo, mas, graças a Deus, a minha família está bem consciente, já vem fazendo esse papel já há quase 2 semanas, tentando orientar, desde que a gente começou a perceber como que as coisas na Itália evoluíram, né? E eu consegui na conversa, senão eu acho que eu ia ter que partir para outro lado, não sei. Terrorismo psicológico. Eu ia fazer. O meu pai faz parte do grupo de risco. O meu pai, ele teve um melanoma bastante agressivo há 12 anos atrás. Então, eu já dei a mensagem, eu joguei a real. Eu disse, olha, ele faz parte do grupo de risco, realmente pode matar, entendeu? Você já pulou uma fogueira tão grande com esse melanoma, sabe? E aí, por causa de uma besteira dessa, entre aspas. E a minha mãe era dentista, ela é aposentada, então, assim, é uma pessoa que é mais esclarecida da área da saúde, que também tem especialização em vigilância sanitária, então ficou mais fácil, entre aspas, né? A minha irmã tá fazendo as compras pros meus pais e deixa literalmente na portinha de casa, sabe? Eu também orientei se eles tiverem que sair, porque às vezes você precisa sair, voltar. Que cuidados você tem que ter, né? Tira o sapato, que é uma coisa que no Brasil não necessariamente o pessoal tem o hábito, né? Lava a mão, ou então toma um banho. Também usar o álcool em gel, quem tem em casa, porque foi assim uma caça às bruxas, né? Lá no Brasil, isso esgotou rapidez. Então, assim, eu orientei, também acabou, né? Eu orientei bastante e recebi também uma quantidade enorme de amigas desesperadas. Mídia, pelo amor de Deus, manda uma mensagem pro meu pai, não tô brincando não. Manda uma mensagem pro meu pai, manda uma mensagem pra minha mãe, porque elas te escutam, elas são teus fãs no Instagram, elas escutam o que tu põe no Facebook. Fala, por favor, porque eu tô falando e eles não estão ficando em casa. Então, gente, olha, o que eu dei de carão em pai, de amigo...
E mãe de amiga, meu Deus do céu, acho que, eu sei não, minha popularidade vai baixar demais depois quando eu voltar pro Brasil. Não, mas é zelo, é cuidado, é amor, Claro. sabe? Principalmente você, Lídia, que é formadora de opinião, né? Mas nós, em geral, como profissionais de saúde, a gente acaba tendo uma credibilidade, vamos dizer assim, maior, né? As pessoas acabam acreditando mais, ou então, essa pessoa é louca. E a gente tá, e eu, pelo menos, a gente não tá se poupando, a Lídia também não, de falar a verdade. Só que a verdade dói. Verdade. Então tem muita gente que ou não quer acreditar, finge que não acredita, tem gente que ainda tá naquela zona ainda de. A fase de negação, verdade, né? não é? E é verdade. E são tantas fake news que aparecem por aí, né? Hoje em dia a gente tem acesso a tanta informação, a gente nunca esteve tão bem informado, mas ao mesmo tempo tão desinformado. É difícil saber o que é certo, o que não é. Exatamente, porque a partir do momento que você recebe um áudio que não tem, você não sabe de onde veio, uma fotinho escrito que não tem uma fonte, que não é uma fonte oficial, e você começa a passar, chega uma hora que você não sabe no que acreditar. Isso acaba atrapalhando. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sintomas e tratamento. Quais são os sintomas e qual é o tratamento? Quando eu devo procurar ajuda? Como funciona? Tá, eu vou falar primeiro sobre os sintomas, né? Que é... O diagnóstico diferencial é a febre, né? Então a pessoa tem que ter febre. Lembrando que febre é a partir de 37,8. E aí vem incluído alguns sintomas respiratórios que são comuns numa gripe, né? Como uma tosse. Na maioria das vezes é uma tosse seca, a falta de ar, né? E os outros sintomas comuns de gripe mesmo, que é dor de garganta, aquela coriza, pode dar dor de cabeça, né? A dor muscular, o cansaço. Só que ela pode levar, sim, a um quadro moderado a grave de falta de ar, os casos mais raros, levando a uma pneumonia e a uma insuficiência respiratória. A questão do tratamento, vou deixar com a doutora Lídia para ela passar as informações sobre o tratamento. Sobre o tratamento, nós precisamos pensar bem o seguinte: o que é que eu quero tratar? Geralmente, os pacientes que são hospitalizados são pacientes que, infelizmente, não conseguiram controlar os sintomas realizando a quarentena em casa, porque a grande quantidade dos pacientes estão sendo tratados, entre aspas, com isolamento, tá? Domiciliar, mas se você faz parte do grupo de risco, e aí vale a pena a gente falar de novo, quem é grupo de risco aqui? São os idosos, a partir de 60 anos, mas também pessoas com imunossupressão por conta de doenças autoimunes, ou então pacientes oncológicos, certo? Nós temos também duas categorias, que são os pacientes com problemas cardiovasculares crônicos e também diabetes, obviamente os pacientes com doença respiratória crônica, e aqui vale salientar, quem teve asma na infância, que não tem praticamente mais problema, não é grupo de risco, tá? Os dados italianos dizem que essas pessoas têm ainda uma boa evolução, mas se você é realmente um asmático que precisa sempre de uma manutenção e que continua tendo crises de asma, realmente tem que pensar um pouquinho, tá? E tem também um grupo que ainda é um pouco controverso, mas os fumantes, tá? Então, se você faz parte desse grupo de risco, não está conseguindo controlar os sintomas, ou então se os sintomas se desenvolveram de uma forma muito exuberante, aí você precisa de tratamento hospitalar. E aí o tratamento hospitalar, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele visa principalmente impedir o dano do vírus no pulmão. Por isso que tá se falando tanto de ventilação mecânica, de leitos de UTI, de intubação. Por quê? Porque ele consegue atingir de maneira difusa e intersticial, tanto é que o padrão de desenvolvimento desse vírus no exame radiológico é em vidro fosco, quer dizer, ele meio que deixa a estrutura do tecido do pulmão, digamos assim, melada, entendeu? Então ela não consegue... Então por isso que a pessoa tem falta de ar, porque você tem a sensação como tá tudo grudado, entendeu? E aí o que é que nós temos que fazer? Nós temos que parar, literalmente frear, digamos assim, o estrago do vírus no pulmão. Então, existem diferentes formas de tratamento. Como é uma coisa muito nova,
ainda não existe um esquema, tipo, 100% estabelecido, com estudo, não sei o que. A gente tá tentando, sabe? E aí tem um esquema italiano, que é com um dos medicamentos mais antigos, antirretroviral, que é o Kaletra, que já era utilizado, por exemplo, na síndrome da imunodeficiência adquirida, e combinam com alguns antibióticos, entre eles a azitromicina, e também com a cloroquina. Nos Estados Unidos, no esquema americano, eles estão combinando principalmente a hidroxicloroquina, que é um medicamento utilizado principalmente, por exemplo, na reumatologia, para tratar pacientes com lúpus, tá? E também a azitromicina, que é um antibiótico que ajuda também a tratar esse tipo de, digamos, entre aspas, pneumonia intersticial viral, certo? Então, existem diferentes tipos de esquema. No Brasil, infelizmente, teve uma procura enorme pela hidroxicloroquina por conta de um áudio que falava que 40 casos nos Estados Unidos deram 100% de cura. Nossa. Gente, isso foi uma observação, esse estudo ainda está sendo criticado, então assim, não é um estudo validado, certo? E eles não utilizaram hidroxicloroquina sozinha, e outra coisa, não é para tratamento domiciliar não, é para tratamento hospitalar. Não hospital, pessoa normal assim tá comprando? Então estocando, eu soube de um amigo meu, uma tia dele, olha, no meu grupo de médicos a gente tava assim desesperado, porque eu tenho amigas reumatologistas, uma delas disse, eu tô com uma paciente que tá entrando em insuficiência renal porque ela não tem mais hidroxicloroquina, ela foi em 25 farmácias da cidade de Fortaleza, que é uma farmácia em cada esquina, não tem mais. E aí agora o governo tá vendo se faz um genérico, né, falou com a Baia e tal. Mas o pessoal comprou como se fosse um paracetamol, não é, gente? Sim, sabe? É porque é um remédio usado para pessoas que têm lúpus, né? Isso! Para tratamento de lúpus, que é uma doença autoimune, e conseguia comprar relativamente fácil. Mas exatamente! O governo brasileiro já entrou com providências e agora só conseguem comprar com receita especial branca, de 2 vezes, como se fosse de antibiótico, né? Foi uma medida justamente para tentar conter, porque as pessoas acham que eu vou estocar em casa, porque se eu tiver sintoma, eu vou tomar. E não entende que isso é para quem tá nesse estágio mais avançado da doença. E mesmo assim, o que a Lídia falou, ainda não deu tempo da gente ter estudos suficientes para garantir que essa droga tá fazendo efeito. A gente tem, sim, aparentemente uma boa ação, né? Isso. Controle, mas não tem nada comprovado ainda cientificamente. Porque isso é uma coisa que demora muito, né? Anos de pesquisa e não é assim, né? É tudo muito novo e as informações vão chegando, cada dia vai chegando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai juntando, você vai fazendo um recorte, o que tá usando. Então, aí as pessoas já acham que aquilo é a verdade absoluta. Exato. Aí é uma coisa que eu queria falar também. Aqui na Alemanha, por exemplo, eles estão utilizando principalmente a cloroquina associada à azitromicina, certo? E associada também a um antirretroviral desse esquema. Mas o que eu queria falar para vocês é que está sendo testado um outro antirretroviral que parece que in vitro teve uma excelente ação, certo? Contra o coronavírus, tá? Então, ele está sendo testado já aqui na Alemanha, em 3 universidades, tá certo? E eu não sei se vale a pena eu ficar falando o nome de medicamento, mas, enfim, é um antirretroviral que já tinha sido testado para aquela outra epidemia que a gente teve de SARS, certo? É dos Estados Unidos, mas parece que está in vitro tendo um efeito excelente, entendeu? Então eu acho que daqui para outubro, mais ou menos, a gente vai ter um bom esquema de tratamento. O que nos deixa realmente assustados é porque é muito tempo daqui para lá, né? Sim, é muito tempo. Bom, vou dizer o nome, quem quiser olhar, é Remdesivir. Rem, certo? Rem, R-E-M, Desivir. E eles têm um esquema de Remdesivir junto com a cloroquina e in vitro, isso tem um estudo da Nature, certo? Tem uma inibição muito efetiva e controla a replicação, né, desse vírus. Certo? Então, eles estão, até agora, in vitro, é o que tem melhor resultado. E já estão sendo testados, quer dizer, os ensaios clínicos já foram, digamos, organizados como uma pauta, e a partir de abril nós vamos, eu acho que é Hamburgo,
Munique, agora eu não sei a terceira, eu vou olhar depois, mas eu sei que são 3 universidades aqui na Alemanha que estão testando, certo? E nos Estados Unidos também. Que é um medicamento que foi utilizado para tratamento de ebola. O ébola, isso, exatamente, na última grande crise que teve, e também com o SARS. Então, eles estão associando, né? E in vitro, até agora, é o que nós temos melhores resultados. E a gente está na última fase, que é essa fase 3. Certo? Obviamente, eles também estão procurando uma vacina, isso aí é um tratamento é diferente de vacina, né? Então, eles estão procurando também uma vacina, vem do sistema imunológico de pessoas que já passaram, né? Mas é aquela coisa, para você preparar também uma vacina é uma coisa bem ousada e precisa de uns cérebros aí bem legais trabalhando em conjunto, viu? Ô Lídia, você acha que a gente pode dizer, então, de repente, para a população em geral, que não seja da área de saúde, que o melhor tratamento é não pegar o coronavírus? O que você acha? Ficar em casa. Eu diria de outro jeito. Eu diria que a prevenção é sempre o melhor tratamento, tá? A prevenção é sempre o melhor tratamento. Então, melhor não pegar. Porque tem muita gente que está também pensando naquela imunidade de manada, que foi meio que a primeira forma como o Reino Unido tentou tratar. Ele meio que foi, digamos assim, bem lento nas ações comunitárias, porque ele disse, vamos apostar na imunidade de manada. E isso não aconteceu, e eles estão agora diante de uma grande crise também, sabe? Então, tem, de certa forma, sentido, mas não tem se mostrado verdadeiro nessa crise do coronavírus. Entendi. E assim, o que vocês podem falar? Se eu apresentar qualquer sintoma, o que eu devo fazer? Eu devo sair correndo e ir pro médico? O que eu faço? Eu vou falar sobre os sintomas mais leves, né? Como eu falei, os sintomas são parecidos com o de uma gripe. Então, se você simplesmente está aparentando ter uma gripe, independente de ser corona ou não, a primeira medida é o distanciamento social. É você permanecer em casa, não compartilhar objetos com quem está na sua casa, como copos, talheres, para você tentar não contaminar quem está morando com você, né? E principalmente esse isolamento social. E vai tratar os sintomas como você costuma tratar. Lembrando, né? Gripe a gente trata como bebendo muito líquidos, bebendo chá, se hidratando, tendo uma boa alimentação, né? E observar se você não está tendo piora do quadro e permanecer em casa. Caso aconteça piora desses sintomas, né, que é como a doutora Lídia já falou, pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda, né, mas... Ou até febre alta. Febre você ainda consegue ficar em casa, a não ser criança, que pode acontecer, criança quando tem febre muito alta de convulsionar, mas adulto não é comum, você vai tomar um antitérmico que você está acostumado a tomar, que é aqui na Alemanha a gente consegue comprar o paracetamol, no Brasil consegue se comprar sem receita de pirona, evitar ibuprofeno, né, que também já foi dito que pode ser que alguns casos evoluam para uma piora, mas também não tem nenhum estudo comprovando. O ibuprofeno é o medicamento favorito dos alemães, né? Pois é. Todo mundo tem na bolsa isso, cara. Todo mundo tem. A gente encontra aqui sem receita, é muito fácil comprar. Então, nesse momento aqui, quem mora na Alemanha, na Europa em geral, é evitar usar o ibuprofeno, usar somente paracetamol e aquilo que eu já falei, as outras medidas, ficar em casa, bastante líquido, se alimentar bem e ter uma boa qualidade de sono, do que você está fazendo dentro de casa, justamente para a gente pensar nessa parte psicológica também. Lídia, eu vou deixar você falar a parte mais grave, quando que a pessoa... Eu ia até falar uma coisa que eu tô percebendo, tenho recebido também muitas notícias, muitas notícias esses dias, principalmente no respeito a... Eu não sei falar alemão direito, eu tô achando que eu tô com sintomas, eu tô com medo de ir pro médico, enfim. E aí eu queria dizer que tem um link super legal, eu mesma já testei só para ver se eu posso, digamos assim, recomendar, que é o http, né, com os 2 pontinhos, 2 barrinhas, coronabr.com.br. Lá você vai para um questionáriozinho e é bem legal como ele vai te mostrando se você deve realmente procurar um serviço de saúde, se você deve simplesmente ficar em isolamento domiciliar, entendeu?
Então, eu acho que para as pessoas, principalmente, que têm ainda dificuldade de se expressar, ou que estão com medo de ser mal interpretados, ou pelo menos para fazer uma mini triagem, eu acho que já ajuda bastante, certo? Porque às vezes a pessoa, o que é que está acontecendo? O pessoal está com um pouquinho... Tudo agora é coronavírus, como são sintomas específicos, mil perdões de dizer. Eu tinha uma consulta com o médico de família essa semana, né, que tava agendada já, daí eu fui lá e perguntei pra ela, falei, tá, estão recebendo muito telefonema? Ela falou, a cada 2 minutos alguém liga falando que tá com corona. Demais. Olha, eu vou lhe dar um exemplo aqui bem próximo. O meu marido, por conta desse estresse todo, teve uma crise de enxaqueca, certo? E ele teve uma crise de enxaqueca, mas adianta dizer que é crise de enxaqueca? Não, porque o que é que todo mundo vai dizer? Ele tá com coronavírus, né? E, assim, qualquer coisa, se alguém pensar dizer, tô com diarreia, pode ser coronavírus. Pronto, a minha mãe, achei uma graça essa semana, me mandou um áudio, assim, desesperado. Meu Deus, eu tô tossindo. E aí a minha tia, sabiamente, disse, meu amor, você já viu a tela do seu ar-condicionado? Você tá dormindo de ar-condicionado? Eu tô. Ela disse que a tela do ar-condicionado dela tava, assim, 3 centímetros de poeira. Meu Deus. Ela limpou e desde então ela está assintomática. Olha só. Então, assim, tudo agora é coronavírus. Então, assim, eu acho que a gente tem que também, digamos assim, respirar. E eu acho esse link, ele ajuda a pelo menos te orientar um pouquinho mais. Se você realmente teve contato com casos confirmados, se você vem de uma região que atualmente está com uma alta densidade de casos confirmados, se os seus sintomas realmente são típicos ou se são sintomas mais gerais, mas não necessariamente coerentes, certo? Com uma infecção pelo Covid-19. Então, acho importante isso, essa triagem inicial e, digamos, deu azar, realmente, um colega de trabalho foi esquiar, voltou, certo? Vocês ficaram lá 2 dias trabalhando juntos e aí depois ele mandou a mensagem, olha, fui testado positivo, porque você tem o Meldeplicht, né? É uma doença, como se diz, compulsória, de notificação compulsória. Então, tem que ser avisado, certo? Então, você é avisado, você diz, putz, e agora? Pronto. E agora eu tô com um pouquinho de dor no corpo, o que é que eu faço? Tive contato com uma pessoa, né? Tem telefones aqui na Alemanha também, que você pode ligar, por exemplo, 116, 117, que eles também podem te orientar. Em quase toda a cidade agora tem uma hotline a respeito do coronavírus com determinado período para a pessoa realmente ligar e perguntar alguma coisa. Só que, como eu disse, eu sei também que tem muitas pessoas que têm a dificuldade de expressão e por conta dos dialetos alemães, você não sabe quem está do outro lado da linha. Às vezes é complicado, né? Por isso que é bom também você ter um link com o seu idioma, né, natal, digamos assim, que é mais fácil. Eu vou deixar no post desse episódio os links aí pro Corona BR e os números do telefone também. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Fake news. Bom, nossa internet aí só tem verdade, né? Brincadeira. Tá cheio de mentira aí, cheio de coisas, tratamentos e procedimentos milagrosos para combater o coronavírus. E eu queria ver de vocês. Água quente mata o vírus? Olha, o vírus não mata, mas quem criou isso, eu jogaria água quente em cima dessa pessoa. Não, eu li cada absurdo, né? Por exemplo, esse plástico bolha, sabe? Que vem para embrulhar produtos aí e tal, né? E tem muitas indústrias chinesas que produzem esse plástico bolha. E eu li uma notícia dizendo que plástico bolha, vindo da China, pode conter o coronavírus dentro da bolinha. Gente do céu. Mas tempo que Eles se deram ao trabalho, viu? Quem já teve experiência de pedir nesses sites, nesses aplicativos aí chineses, só o tempo que demora pra chegar aqui, o vírus já morreu na primeira de 24 horas. Ainda bem que você falou, Vanessa, quer dizer, só o tempo de superfície, meu amor. Mas a gente tem que rir um pouquinho também, né? Porque eu acho que a gente tá tão tenso, assim. No início, muita gente levou no oba-oba, na brincadeira. Eu acho que de vez em quando você compartilhar um vídeo engraçado,
uma foto, ontem mesmo eu recebi um vídeo de uma mulher passando perfume, maquiagem, botando um super vestido, salto alto, ela saiu, jogou o lixo e voltou pra dentro de casa. Boa! Gostei. Eu achei maravilhoso, porque a gente precisa rir também. Então, a gente precisa ter esse conteúdo de memes, vamos dizer assim, que o brasileiro gosta muito, mas pra nos alegrar, né? Mas sem também deixar a coisa correr muito solta, assim, também. Eu acho pra orientar, né? Tudo tem limite, né? Eu também recebi umas piadas. Oh, meu Deus, eu fiquei até depois com pena desse meu tio. Ele só mandava piada, sabe? Piada. E eu dizendo, gente, cuidado, não sei o que. Aí ele mandava uma piada. Aí eu peguei uma piada e disse assim, eu não tô achando graça. Gente, ficou um climão. Lídia. E aí, como a gente tem um fuso horário, né, meio que trocado com o Brasil, mandaram uma mensagem pra mim, tipo, 1h23 da manhã aqui, no grupo da família, e por favor, se manifeste, né, me marcando. Aí eu acordei de manhã, eu disse, olha... Daquele bom humor. Olha, eu soltei o verbo, eu disse, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu já passo o meu dia inteiro, certo? Ou trabalhando, ou esclarecendo, ou cuidando dos meus filhos, ou cozinhando. Eu já tô aqui me dedicando o máximo que eu posso com isso, tá? Agora, me mandar uma mensagem 1h23 da manhã e pedir minha opinião, eu acho já um pouquinho demais. Eu não tenho a obrigação de estar 24 horas lá, até porque eu tenho também que descansar. O celular de vocês também tem que recarregar. Por que eu não tenho que recarregar? E aí ficou um climão na família, mas você percebe que o pessoal tava meio desestruturado. Então, assim, eu percebo que certas mensagens de humor tá ótimo, tá beleza. E outra coisa que eu também tô meio que tomando um pouquinho de cuidado é que tá virando uma luta política, né, gente, no Brasil. Nossa senhora, eu não vou nem comentar isso, mas tudo olha, vai pro lado político, metade né? das minhas mensagens do grupo de médicos é a metade que apoia, a metade que é contra, e aí a gente fica, eu sou aquela turma que fica, gente, vamos concentrar, volta aqui pro foco, entendeu? Vamos ver qual é o melhor esquema pra vocês, o que é que vocês podem fazer, vamos ver, vamos aprender do exemplo daqui, entendeu? Mas fica uma luta de poderes. Você falou ali na introdução em relação à política, né, que as medidas impopulares, né, porque imagina você falar para as pessoas não sair de casa, não fazer, né? Só e fechar comércio. Pois Quem vai fechar comércio, rapaz? Claro, né? É complicado, né? Você pensa no lado do empresário, né? Vai ficar sem faturar e tal, só que em contrapartida você pode morrer, você pode adoecer, né? Então, aí isso culmina em discussão política, o que eu acho ridículo. Nesse momento tem que passar por cima de ideologia política e tudo, pra todo mundo fazer a sua parte e a gente combater essa doença. Não tem o que fazer, né? As pessoas ficam levando por outro lado. Eu não entro nessas discussões porque eu acho que não leva a nada, sabe? Eu perdi um tempo essa semana também, porque o Brasil, ele tá muito polarizado nessa questão política. Demais. Então, eu perdi um tempo de todas as pessoas que estavam colocando sua opinião política, independente de direita ou esquerda. Eu entrei e falei assim, não é hora de falar de política, acorda, abre os seus... Eu fiquei estressada, porque as pessoas realmente, do outro lado, né? As pessoas não estão entendendo a gravidade. Porque tal doença mata muito mais do que o... Isso, recebi muito disso. Tal doença é conhecida, as pessoas sabem como tratar, né? Só a questão não é só olhar a letalidade, né? Vamos supor, mata mais, mas mata num espaço de tempo maior, vamos dizer que o sistema de saúde vai estar preparado para isso. O sistema de saúde de nenhum país está preparado para receber a quantidade de gente que vai precisar nesse momento de uma terapia intensiva, de um CTI completo, com um ventilador. Então, acho que a Alemanha agora está se preparando, né, para isso. O Brasil também está dizendo que está se preparando. Mas é isso que as pessoas precisam entender. Não é só olhar a questão da letalidade desse vírus. É as consequências que isso vai causar para o sistema de saúde, principalmente. Isso é verdade. E o lance das fake news é como a gente falou, tudo tem que ter o seu equilíbrio. Você tem que ter hora de rir, né? Eu também, esses dias eu fui ouvir outras coisas porque eu tava notando como eu tava... Sabe quando você chega assim, pesado no final do dia? Exausto, eu tava exausta. Sabe? E é mental, né? É um cansaço mental físico. Por mais que a gente trabalhe, eu percebi isso também. Eu tive 2 dias de folga e no final do dia eu tava exausta. Gente, não consegui fazer nada, não consegui me concentrar. Sabe quando você nota que você tá exausta realmente? E a gente precisa também focar em outras coisas. Então, só mesmo respirar 10 vezes, sabe? Assim, sem pensar em outra. Ou então assistir alguma coisa com os meus filhinhos, conversar com eles. Então, assim, precisa também mudar um pouco o foco, porque isso já está tomando muito do nosso dia. Por exemplo, nós ainda estamos trabalhando de maneira reduzida.
E com todas essas medidas necessárias de proteção, principalmente porque nós temos muitos pacientes oncológicos, sabe? E uma pessoa que tem o diagnóstico de um melanoma agressivo, eu posso lhe dizer, como filha de uma pessoa que já teve esse diagnóstico, não quer esperar até passar a crise do coronavírus, não, viu? Quer tirar logo aquela metástase, certo? Então, assim, e aqui na Alemanha, a dermatologia, ela tanto faz o diagnóstico, ela faz a terapia cirúrgica, ela faz a terapia oncológica no sentido de quimioterapia, se for o caso, ou de target terapia, e a gente faz os cuidados paliativos. Então, no Brasil é um pouco descentralizado isso, mas a gente faz tudo aqui. Então, quando meu pai teve melanoma no Brasil, eu tive que abrir uma equipe com um hemato-oncologista, tive que abrir uma equipe com um dermatologista, com um cirurgião oncológico. E aqui nós concentramos essas funções. Poxa, sabe? diferente. Então, a gente restringiu, se eu mostrar para vocês a nossa agenda de antes e como ficou a agenda essa semana, e nós estamos também revezando, tipo, um dia vai meu marido, um dia vou eu, sabe? Para também não ficar aquela mega concentração. Então a gente diminuiu drasticamente, mas não paramos. E eu vou te ser bem sincero, eu conversei com vários colegas, nós não paramos. Quase todos os colegas estão nesse mesmo regime. Tipo, nessa semana agora, 2 amigas minhas, uma teve uma hérnia de disco, que teve que ir de emergência para o hospital. Então, diga assim, como você vai tratar uma hérnia de disco, sabe, se não tem ninguém? E outra, o filho rasgou a boca na escada. Você então, quer ir com o seu filho, né, para o hospital? Não, Ninguém mas se ele rasgou a boca, ela mandou a foto pra gente, tipo, dá pra gente colocar só aquele, né, ponto falso, que a gente, olha, eu acho que essa foto, eu me assustei, eu olhei e digo, nossa mãe, tem que levar, teve que suturar, entendeu? Então assim, tem determinadas coisas que não dá pra você fazer telemedicina, é super elegante, é legal, mas tem coisa que não dá pra fazer, sabe? É verdade. Então, a gente tá na frente também, eu confesso, todo dia quando eu chego aqui em casa, a gente tem lá embaixo um lugar pra gente botar a roupa, pra gente botar o sapato, pra gente lavar a mão, tem desinfecção, entendeu? Porque a gente tem que continuar de alguma forma, nós estamos pensando seriamente em parar 100%, mas os pacientes pediram, por favor, pra gente não parar. Não dá, né? E principalmente a profissão de vocês, que nem enfermeiro e médico, tem contato com muitas pessoas. Tem, e olha, vocês já usaram essa máscara? Só perguntar assim, vocês não são da área. Gente, você já viu aquela cena nos filmes americanos, a pessoa respirar dentro de um saco quando tá nervoso? É a mesma sensação, porque a máscara, ela filtra tanto que você fica respirando aquele ar, sabe? Isso é agoniante. E ela machuca um pouquinho no nariz. Então, quando você fica, tipo, 8 horas, que é o tempo máximo que você pode ficar com essa máscara, no seu turno, você sai morto de cansado. O nariz dói, você fica tonto, sabe? Então, por isso que a gente também reduziu isso. Entendi. Porque não, assim, é realmente complicado você ficar 24 horas respirando. Né? Olha, eu tiro o chapéu pro pessoal que tá dando plantão lá na Itália, porque e são cuidados extremamente necessários, sabe? Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Querem fazer um parecer geral aí da situação na Alemanha? Eu falar de Bad Kissingen, aqui está sendo ainda Alice no País das Maravilhas. Nós só temos até agora 17 casos, mas nós estamos na minha região com uma alta quantidade de óbitos porque um asilo... Eu vi ontem, vi essa reportagem, de 9 pessoas né? morreram, né? Pronto, exatamente. Olha, Nossa. num asilo... Então a gente está com, digamos, que pecado. acho que 11 óbitos e nós temos 17 casos, entendeu? Nossa. Que pecado, gente. Porque eram quase todos acima de 80 anos. E teve uma mulher de 40 anos, mas ela tinha realmente problema de hipertensão, era uma pessoa que também tinha deficiência, certo? Enfim, ela já tinha outras comorbidades, essa mulher de 40 anos, que foi a vítima mais jovem aqui da região, mas todos os outros eram acima de 80. Só que, por exemplo, anteontem fechou aqui, na minha região também, uma clínica de reabilitação ortopédica, porque chegou um paciente que na triagem, assim, quando
você vai fazer aqui reabilitação ortopédica, você é recebida por um profissional de enfermagem, que ele faz sinais vitais, né? Vê a anamnese básica, tipo, você recebeu uma prótese de quadril, né? Vê os medicamentos, enfim. E então, na triagem, foi visto que essa pessoa estava com febre, apesar de ela não chegar dizendo que está com febre, entendeu? E aí perceberam que estava com a temperatura elevada, foram fazer a anamnese a respeito do coronavírus, testaram e a pessoa deu positivo. Meu amor, 29 pessoas já tinham tido contato com essa pessoa até o resultado sair. E é isso uma das coisas que está me preocupando um pouco no Brasil. Aqui na Alemanha, o resultado sai geralmente de 4 horas até uma semana no máximo, tá? A média é de 48 a 72 horas. No Brasil está saindo com uma semana, de 7 a 10 dias. Você sabe quantas pessoas essa pessoa entra em contato de 7 a 10 dias? Isso que está me preocupando, tá? O primeiro caso de coronavírus que foi lá em Fortaleza foi de um professor universitário. Ele chegou, começou a ter os sintomas, mas achou que fosse uma gripezinha por causa do ar seco do avião. O que eu entendo, certo? Mas usou a academia do prédio, tomou banho de piscina, entendeu? Foi pra reunião que teve e... Quando ele foi dito positivo, um colega meu de faculdade é do mesmo condomínio dele. Aí ele mandou lá, disse, esse filho de uma égua chega aqui, vai usar o nosso... E aí o pessoal, mas eu só usei a academia do prédio. Eu digo, não use. Você não sabe quem estava aí antes de você, entendeu? Mas eu acho que aqui o número de óbitos, porque todo mundo comenta, por que o número de óbitos na Alemanha não está tão alto? Mas sabe por quê? Porque eu acho que próxima semana é que vão começar a vir as complicações. Nós não estamos ainda no olho do furacão aqui na Alemanha. Essas medidas são exatamente para epidemiologicamente e estatisticamente nós frearmos esse olho do furacão, certo? Mas, teoricamente, se nós observarmos a curva, e eu tenho um sogro que é matemático e ele fez a proporção dessa curva, eu posso até mandar depois para vocês, o pico vai vir próxima semana. Sim. Próxima semana. Eu vi também. Que aí é quando vão vir as complicações, que aí é quando vão vir realmente os óbitos dessas casas de idosos, né? Que é o pessoal que já está em UTI. Eu tenho uma amiga, realmente, que é enfermeira de UTI aqui perto, e ela disse que lá ele só tem um caso até agora. Então, assim, na minha região ainda está Alice no País das Maravilhas, sabe? Mas quando eu vejo os meus amigos em Munique, em Düsseldorf, em Munique eu tenho uma amiga também que é médica da família, ela disse que só essa semana ela confirmou 4 casos de coronavírus e 30 casos de influenza. Então tá no mundo, entendeu? Tá no mundo. E eles não estão mais testando tudo, né? Mas enfim, é tanta coisa que a gente pode discutir, é um negócio assim, é um Rattenschwanz, como os alemães dizem, sabe? Assim, aquele colar de pérola, você vai começando, você não sabe onde começa, onde termina. Tem vários monitores na internet que a gente pode ver que dão esse número de casos que são atualizados assim, mais rápido possível, né? Hoje, dia 22 de março, né, nós temos 22.530 casos confirmados na Alemanha inteira, sendo que 239 já estão recuperados, né? E 84 mortes. Berlim, especificamente, aumentou bastante, assim, essa semana, mas é o que a Lídia falou, a gente tá nessa subida ainda, né? As coisas vão começar a explodir essa semana mesmo. A gente tá com 1.025 casos, sendo que apenas uma morte, e eu vejo que as pessoas estão mais ou menos assim também, não deixaram de ter a sua vida também, então fazendo suas atividades. Diminuiu a quantidade de pessoas na rua? Sim. Eu tô vendo menos gente circulando? Sim. Mas como se fosse um dia de um final de semana comum, um feriado, né? Mas tem gente que ainda não tem essa consciência de ficar em casa. Em Berlim, o resultado também, dependendo dos casos mais leves, pode ser que demore uma semana também para sair o resultado, mas é aquela pessoa que já foi orientada a ficar em casa e ter o isolamento de contato, né? Dentro de um ambiente hospitalar, isso também, de 4 horas a 48 horas para os pacientes internados. E a gente precisa talvez também falar sobre os sites confiáveis aqui na Alemanha na questão de onde procurar
para Informações, que é o Robert Koch Institute, né? RKI, ou então, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, mas a Organização Mundial de Saúde ela sempre tem um delay, sabe? Porque ela recebe as informações dos países, então dependendo do fuso horário, às vezes não está atualizado, sabe? Mas vamos observar, eu espero sinceramente que depois dessa semana a gente tenha uma melhora dos casos, mas eu acho que até a gente conseguir uma vacina e um tratamento realmente bem estabelecido, eu acho que a humanidade inteira ainda vai passar por várias provações, tanto na parte física, quanto na parte econômica, quanto na parte social também. Eu acho que o mundo vai ser outro depois. Não, a nossa vida mudou, com certeza. Nossa vida vai ser outra, nós vamos ter um outro mundo depois disso tudo. E eu queria deixar meu apelo aqui também para que as pessoas procurem, né, fontes seguras para ter informação. Não fiquem vendo isso o dia inteiro, fica na notícia. Isso. Olha 2 vezes por dia, de manhã, e de repente no final do dia continua a sua vida dentro de casa normal. Quem tem Instagram vamos supor, eu falo sobre beleza, eu faço cozinha. Se eu tô seguindo você, eu quero que você continue falando sobre cozinha, sobre beleza. Sim, sim. Entendeu? Então é importante a gente tentar manter a nossa vida normal na medida do possível e não ficar focando só nisso o tempo todo, porque isso causa um cansaço mental, vai trazer consequências psicológicas pra gente lá na frente. Então, se possível, mantenha contato com a sua família por vídeo chamada, né, por telefone, como a gente que mora, eu pelo menos, né, que mora aqui, eu já faço isso com a minha família, já tem esse hábito, mas continuar, né, e tentar levar a vida mais saudável possível em casa, boa alimentação, e praticar coisas que vão fazer bem. Sair um pouco do foco também, não ficar só nisso o tempo todo, porque senão a gente vai pirar. Até a gente fez um post essa semana aí no Alemanha Cash falando de vários cursos online que estão disponíveis gratuitamente agora, FGV, Udemy, tem várias plataformas aí, então é época de dar uma estudada também, né? Aproveitar tem tempo. Para estudar alemão também. Eu vou montar meu Lego aqui, como o Tomás disse, recebi meu armário aqui, tá aqui assim, na minha próxima folga eu já vou sentar e vou começar a montar minha... eu tava instalando luminária ontem. Então vamos fazer aquele serviço de casa que tava atrasado, aquelas 200 receitas da Rita Lobo que você salvou no seu celular pra cozinhar, depois que você conseguir os ingredientes, dar uma adaptada, né? Aqueles podcasts que estão pra ser editados, vão ser todos finalizados agora. Aquele que você não conseguiu ouvir ainda, que tá lá na lista, vou ouvir. Gente, posso fazer um apelo também? Claro. Façam por mim, porque a gente tá realmente ainda, como eu disse, trabalhando, e eu confesso que todo dia você sai com um aperto no coração e volta pensando, meu Deus, tomara que eu não tenha atendido ninguém, entendeu? Que eu não tenha trazido isso pra minha casa, tomara que eu esteja bem, você tem que cuidar de si. Então, para todas as pessoas que estão dizendo, gente, tá tão monótono em casa, pense nas pessoas que não tá nem um pouco monótono. Se eu mostrar para vocês como é que tá aqui a minha escrivaninha, tá parecendo aquela central de cartas da Xuxa, sabe? Que ela sentava em cima daquelas cartas. Sim. Pronto. É a minha escrivaninha. Eu tô para jogar uma para cima e dizer qual que eu vou olhar agora, sabe? Porque a gente vai pro trabalho, volta, é tanta coisa que você tem que prestar atenção. A gente vai matando um leão por dia, tentando esclarecer, tentando ajudar. Aí você diz, mas você só tá trabalhando reduzido. Mas, gente, olha, tanto de mensagem. Hoje mesmo eu tive que orientar uma mãe com um filhinho, entendeu? Já hoje de manhã e domingo é o dia que eu não respondo mensagem de doença, sabe? E alguém vai te chamar pra gravar um podcast aí uma hora. Eu não tive coragem. Então, assim, pensem também nessas pessoas que estão aí, que estão dando a cara a tapa, na pessoa que está no supermercado, na pessoa que está na farmácia, certo? Correndo risco, porque tem que correr, porque é o que a gente chama berufo e berufo, é profissão, mas também é vocação. É profissão e vocação. Quando vocês disserem, tá muito monótono aqui, pensem nessas pessoas que adorariam ter essa monotonia e infelizmente não podem ter, então mais atribulados. A gente também quer agradecer
agradecer vocês por terem cedido o tempo de vocês. A gente sabe que todas as pessoas que estão trabalhando agora são pra gente poder ficar em casa. Vocês estão dando o melhor de vocês. Eu acredito que toda a população que tem oportunidade, a gente queria dizer muito, muito obrigado pra vocês. Queria agradecer também, porque acho que vai ficar bem esclarecedor aí pras pessoas esse episódio. A gente vai dar uma corrida aí pra publicar essa semana já. Até porque a gente tem tempo pra editar, né, Fernando? Eu tô trabalhando normal de casa, mas assim, eu faço home office, né? Então eu não tenho contato com ninguém. Então pra mim é só confinamento mesmo, né? Mas pra vocês imagino que seja bem estressante e a certo ponto perigoso até, né? Por causa da doença, né? Então eu gostaria de agradecer e se tiver mais alguma coisa pra acrescentar aí... Eu tenho uma mensagem só, uma coisa, é rápido, eu prometo, eu falo muito, mas é rápido. Fica à vontade. Mas deixa eu falar, gente, se eu peguei no seu pé, se eu mandei você ir pra aquele lugar e tomar consciência, foi com amor, foi com carinho, foi com um beijinho, porque eu gosto de você, porque eu zelo por você, tá certo? Não fiquem chateados comigo, é simplesmente aquela coisa de você tentar proteger. E às vezes a gente tem que realmente tomar determinadas medidas para a pessoa compreender. Tá? Mas fiquem com Deus e eu tô aqui com o coração apertado, mas em oração para que a gente passe todo mundo, se possível, ileso por isso e que a gente possa aprender a lição que nós vamos ter que aprender como humanidade depois dessa crise. É verdade. E é o que a Lídia falou, né? A nossa profissão é uma vocação, né? A gente é meio que escolhido para fazer isso e a gente tem que estar preparado para que nesses momentos de crise a gente não pode parar. E o que a gente mais quer é que vocês entendam que é para vocês ficarem em casa, mas é pro bem de vocês. E eu também já fui muito dura com muitas pessoas, com colegas de profissão, né? Até mesmo que não estavam entendendo a gravidade da situação. Também, se em algum momento ofendi alguém, peço perdão, mas é justamente isso, é a nossa preocupação, é o nosso zelo de querer que essa pessoa fique bem e que que a gente consiga passar por esse momento, né? E salvar o máximo de pessoas durante essa corrida aí. Beleza, então temos um programa. Beleza. Obrigada. Agradeço Ótimo. aí, valeu. Você gostou desse programa ou tem alguma pergunta para fazer? Escreva para nós, podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br e até o próximo episódio!